Muito bem, meus amigos, minhas amigas, dentro deste processo de evolução da Seguridade Social no Brasil, nós já vimos que ocorreu ações nas Santas Casas de Misericórdia, teve também o Mongeral, que era o Montepio, né, de servidores do Estado, que se cotizavam para arrecadar recursos para, né, cobrir riscos sociais de quem precisasse dentre eles, né. Vimos, então, situações ali, a Constituição de 1891, que criou a aposentadoria para servidor público de caráter não contributivo, mas a evolução continuou. E olha o que nós temos aqui. Nós temos o Seguro Acidente do Trabalho, o SAT. Olha só o que nós temos aqui. Dentro da origem e evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, nós temos o Seguro de Acidente do Trabalho, SAT. O que nós temos sobre o Seguro de Acidente do Trabalho? Ora, ele data de 1919. Foi a primeira participação efetiva do Estado na proteção social. Antes de 1919, o Estado ainda não havia efetivamente participado da proteção social. Okay? A proteção se deu a partir de 1919, em caráter privado, a partir da participação efetiva do Estado, era de natureza privada e ocorreu com esse seguro acidente do trabalho. Vamos ver o que é isso, olha só. Por que havia participação do Estado, do poder público, mas a natureza desse seguro era privado? Porque olha que interessante, porque o poder público, ele determinava, ele exigia que os empregadores fizessem um seguro de acidentes em favor dos seus empregados. Então, a participação do Estado não era dar dinheiro para o SAT, era exigir que os empregadores fizessem um seguro privado para os seus empregados. Então, a participação do poder público era exigir que isso acontecesse. E a iniciativa privada era executar. Seguindo, né? Mas tais seguros eram geridos por empresas seguradoras de natureza privada, sem participação do poder público. Então, em 1919, o poder público começou a exigir que as empresas fizessem um seguro contra acidentes do trabalho em favor dos seus empregados. O poder público não tinha participação nesse seguro. Esse era um seguro de natureza privada, feito diretamente pelos empregadores com empresas seguradoras privadas, sem participação do poder público, mas era uma exigência do poder público em benefício dos empregados. Seguindo. Em 1967, só em 67, é que o SAT foi integrado à Previdência Social. Até 1967, ele era de natureza privada, né, gerido pelos empregadores em benefício dos empregados. Mas em 67, como vamos estudar adiante, ele se tornou aí parte da Previdência Social. E aí, nesse caso, tanto os acidentes comuns como os acidentários, a partir de 1967, passaram a ser concedidos pelo então INPS. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Desde do seu surgimento do SAT em 1919, até 1967, ele era um seguro feito pelos empregadores em favor dos seus empregados de natureza privada, obedecendo uma determinação do poder público. Mas em 1967, este SAT, Seguro Acidente do Trabalho, foi incorporado à própria Previdência Social, na época INPS. E o INPS, ele passou a dar esta cobertura, fazer esses pagamentos desses valores, desses seguros, certo? E não apenas para acidentes do trabalho, ampliou para acidentes de qualquer natureza ou causa, né? Chamados de acidentes comuns, e também acidentes do trabalho. Perfeito? E aí, o INPS é que concedia estes seguros e não mais a empresa que teria que fazer junto a seguradoras privadas. Tranquilo? Bom, eu ainda estou trazendo fatos históricos anteriores ao marco inicial da Previdência Social. Por quê? Porque o fato determinante para servir como marco inicial da Previdência ainda não aconteceu. O que havia acontecido eram fatos, né, específicos, né? Ações da Santa Casa de Misericórdia, Mongeral para os servidores, Mongeral cotizando os servidores do Estado cotizando-se entre si. Tínhamos ali a aposentadoria da Constituição Federal, determinou essa aposentadoria para servidores públicos de forma não contributiva. Teve a implantação do SAT, que é o Seguro Acidente do Trabalho,
que os empregadores tinham que fazer na ocasião em benefício dos seus empregados, mas agora nós vamos entrar na origem, no marco inicial da Previdência Social no Brasil. E isso no próximo tópico. Até já!